A chuva castigava os vidros da mansão em São Conrado. O som não parava, como se o céu tivesse decidido abrir todas as torneiras. Rafael, terno amarrotado, empurrou a porta principal com força. O eco devolveu-lhe apenas silêncio. Isabela, chamou, a voz firme, mas cansada. Nenhuma resposta. O relógio de parede marcava cada segundo como se zombasse dele. Rafael passou pelo hall, cheio de quadros caros e flores mortas. Tudo brilhava, tudo limpo, mas era um brilho gelado. Desde a morte de Júlia, a esposa, a casa parecia um túmulo de luxo. Subiu as escadas. No corredor, parou diante da porta do estúdio. Trancada outra vez. Filha, sou eu. Encostou a testa na madeira. Abre, por favor. Silêncio. Só o arranhar de lápis do outro lado. Rafael bateu mais uma vez, mas nada. Respirou fundo, prendeu a raiva, não dela, nunca dela, mas da vida, do destino, do acidente que tinha roubado tudo. Atrás dele surgiu Vicente, o mordomo de cabelos grisalhos, 10 anos de serviço naquela casa. Senhor, a menina precisa de tempo. Falou baixo, como sempre. Já se passaram meses. Vicente, explodiu Rafael, virando-se. Meses, e nenhuma babá fica. Todas fogem. Todas. O mordomo não se assustou, apenas cruzou os braços. Talvez porque tentem entrar onde não são chamadas. Rafael desceu as escadas com passos duros. Ao entrar na sala, viu os brinquedos espalhados como destroços. Bonecas sem braço, blocos de montar caídos, folhas rasgadas. Afundou no sofá, as mãos no rosto. A campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. A essa hora, murmurou. Vicente abriu a porta. Do lado de fora, sob a tempestade, estava uma jovem. Casaco escuro encharcado, cabelo preso às pressas e uma máscara clara cobrindo-lhe metade do rosto. Os olhos, grandes, brilhavam na penumbra. Boa noite. A voz dela era calma, firme. Vim pela vaga de babá. Rafael ergueu-se, irritado. Não temos vaga. Já avisei a agência. Não vim pela agência, respondeu ela, sem baixar a cabeça. O silêncio caiu como raio. Vicente a observou com atenção. Conheço de referência, disse, antes que o patrão a dispensasse. Pessoa de confiança. E, senhor, não temos ninguém. Rafael apertou os punhos, olhou para a escada, como se esperasse Isabela aparecer. Nada. Só o ranger distante da casa. Voltou-se para a jovem. Seu nome? Ela hesitou por um instante, depois respondeu. Posso cuidar da menina. Rafael Buffo. É só isso que sabe dizer? O resto o senhor descobre com o tempo. Os olhos dela não recuaram. Havia algo ali, uma dor escondida, mas também coragem. Rafael desviou o olhar, incomodado. Entre, disse por fim, mas só até a chuva passar. Ela entrou. O cheiro de rua molhada tomou o hall. Pousou a bolsa no chão, ajeitou a máscara. Vicente fechou a porta devagar, quase sorrindo. Na cozinha, o mordomo serviu chá quente. A jovem sentou-se ereta, as mãos firmes na xícara. Não pediu nada, não tentou agradar. Apenas esperou. Rafael a observava de pé, braços cruzados. Minha filha não aceita estranhos, disse. Já expulsou 4 babás. Não vou forçar. Ela girou a xícara entre os dedos. Espero ela me deixar entrar. A simplicidade da frase desconcertou Rafael. Todas tentaram de tudo. Brinquedos, promessas, até psicólogos. Nada funcionou. Porque todas queriam resultados. Eu só quero ficar. Vicente, ao fundo, sorriu com aquele jeito de quem já viu demais. Às vezes, senhor, é a pessoa silenciosa que conquista. Rafael se calou. Um trovão sacudiu as janelas. A luz piscou. Isabela surgiu na porta da cozinha, pé descalço, olhos grandes desconfiados. Viu a estranha, viu a máscara. Apertou os lábios. A jovem não falou nada. Apenas puxou uma folha de papel, ofereceu um lápis azul e colocou diante de si. Começou a desenhar. Linhas de chuva, uma janela, 2 figuras atrás do vidro.
Isabela se aproximou, devagar. Olhou o desenho. Pegou outro lápis e acrescentou gotas maiores. Rafael, sem acreditar, murmurou: "Ela está participando." A jovem levantou os olhos para ele. Não sorriu, mas o olhar dizia: "É assim que começa." Isabela desenhou uma vela acesa e, pela primeira vez em muitos meses, soltou um riso pequeno, curto, mas real. Rafael ficou imóvel, o coração acelerado. Vicente quebrou o silêncio com voz grave. "Eu disse, senhor, às vezes não é a beleza que segura uma criança, é a ferida que ensina a cuidar." Rafael olhou para a filha, depois para a estranha de máscara. E pela primeira vez desde o acidente, sentiu algo diferente no ar da casa. Algo vivo. Do lado de fora, a tempestade continuava. Do lado de dentro, começava outra. A chuva cessou de madrugada, deixando cheiro de terra e asfalto. Na mansão, o dia começou com passos contidos, pratos de porcelana e um silêncio que falava alto. A jovem de máscara acordou cedo, abriu janelas, deixou o ar entrar. Não pediu ordens, começou. Na copa, alinhou papéis e uma caixa de lápis e aquarelas gastas. Vicente observou da porta. A senhorita desenha comentou. "Desenho para respirar", disse ela. Isabela apareceu de pijama, olhos desconfiados. A jovem puxou uma cadeira. "Quer escolher a cor da manhã?" Tirou um lápis amarelo, quase sol. A menina hesitou, deu a volta na mesa, tocou o lápis como quem toca num passarinho. Traçou um raio de luz, traçou outro. O papel abriu janela. Rafael, na porta, não ousou entrar. A filha não aceitara ninguém por meses. Agora, obedecia a um convite sem barulho. Ele conteve o impulso de agradecer. Ficou invisível. No corredor, duas funcionárias cochichavam. "Esconde a cara porque é feia", zombou uma. "Ou doente", disse a outra. "Máscara o tempo todo?" "Sei não." Vicente surgiu atrás como parede. "A casa tem ouvido", avisou, baixo. "Respeito é regra." Elas baixaram os olhos. A jovem fingiu não ouvir. Isabela ouviu. Olhou a máscara um segundo a mais, voltou ao desenho e acrescentou uma vela acesa. Para quando a luz faltar, sussurrou. Amanhã avançou. A jovem ensinou a molhar o pincel como quem acorda passarinho, a testar pressão do lápis, a esfumar com o dedo. Coisas simples, vitórias reais. Rafael viu a filha provar frutas, ouvir história curta, mastigar sem brigar. Parede caindo. "Como se chama?" ele perguntou, quando ficaram a sós. Os olhos dela sorriram. "O senhor quer um nome ou quer resultados?" Ele engoliu a resposta. O telefone chamou a rua. Cancelou a reunião das 10. Ficou. À tarde, foram ao estúdio de Júlia. A jovem tocou a moldura de um quadro com a ponta do dedo, pedindo licença sem dizer. Propôs. "Vamos desenhar o som que a casa faz por dentro." Isabela fechou os olhos, riscou com lápis 2H, depois com grafite macio, soprava para espalhar o pó. A jovem provocava com perguntas pequenas. Se o silêncio tivesse cor, cinza. Escuro ou claro? Depende do dia. Rafael pegou um lápis. Desenhou uma janela aberta. Errou a perspectiva. Ia apagar. A jovem pousou a mão sobre a dele. Leve. Não apague. Distorções também são verdade. O toque foi curto, suficiente para deixar eco. Rafael afastou a mão devagar. A pele sentiu falta. No lanche, o falatório voltou, agora mais direto. "O patrão deve estar com pena", disse uma. Ou fascinado pelo mistério, riu a outra. "Máscara faz milagres." Isabela levantou-se, pequena e reta, e bateu o lápis na mesa. "Chega." Silêncio. Vicente apitou sem gritar. A casa respira melhor sem veneno. As duas sumiram. Rafael olhou a filha com orgulho. A jovem baixou a cabeça, agradecendo o que não pediu. Veio a primeira gargalhada. Isabela pintou um sol torto, riu, e os dois riram juntos. A sala, mausoléu por meses, ganhou uma luz que não vinha de lâmpada. Rafael respirou como quem volta à superfície. "Obrigado", disse a ela.
Eu não sei o que você está fazendo, mas obrigado. Não estou curando ninguém, respondeu. Só ficando. Às vezes ficar é tudo. Os olhos dele demoraram 1 segundo nos dela. A vontade de entender, de tirar a máscara, latejou. Ele conteve. Nuvens cresciam de novo na janela. Isabela trouxe 3 copos com água e 3 pincéis. Vamos pintar ao mesmo tempo. Eles obedeceram. A água fez a tinta dançar. A mão da jovem tremia em linhas finas. Não era fraqueza, parecia memória. Rafael quis perguntar. Não perguntou. Por que você usa máscara? Isabela atirou, direta. A jovem pensou 1 segundo. Para lembrar que nem tudo precisa ser visto para ser sentido. A menina aceitou. Vicente da porta murmurou para si. O mundo corre atrás do brilho. É a cicatriz que mostra a profundidade. O celular de Rafael vibrou. Era a irmã. Mãe está dizendo que você enlouqueceu, Paula disparou. Quem é a mulher de máscara? Amanhã a gente fala, cortou. Estou ocupado. Vou aí. Ele desligou. Quando voltou, encontrou as duas sobre o papel, em paz rara. No fim do dia, guardando materiais, a jovem notou um cavalete antigo. O de Júlia. Quase tocou. Recuou. Quer-te ensinar? Rafael insistiu. Alguém que já não está, disse. A voz perdeu calor. Isabela bocejou. Deitou a cabeça no braço da jovem. Ela ficou imóvel, recebendo o peso leve com um cuidado que doeu nos olhos de Rafael. Vicente trouxe uma manta. Cubra, as duas pediu ao patrão. Rafael cobriu. Viu de perto a borda da máscara com 3 pontos bordados. Sentiu vontade de tocar. Não tocou. A noite caiu. Do jardim, cheiro de terra molhada. A jovem ergueu Isabela no colo e levou-a ao quarto. Rafael seguiu. No corredor, sob a luz amarela, por um instante os passos se alinharam. O dele, o dela, o quase nada da menina. Chegando à porta, Isabela deixou-a entreaberta. Gesto simples. Revolução. Eles se olharam. Não falaram. Então, do fundo do hall, um cochicho maldoso, atrasado. Aposto que sem máscara ela não vale nada. A frase cortou o ar. A jovem não respondeu, mas os olhos endureceram antes de apagar a luz do quarto. Rafael fechou as mãos. Amanhã, Paula viria. E a casa, que começava a respirar, teria de provar que sabia resistir. Antes de descer, Rafael voltou um passo e viu, no cavalete, um desenho que Isabela fizera sem alarde. 3 figuras de mãos dadas, a menor no meio. A figura da direita tinha um retângulo claro sobre o rosto, como se a criança tivesse desenhado a máscara. Ele sentiu um aperto bom e ruim ao mesmo tempo. Pegou o celular para marcar a reunião do dia seguinte. Cancelou. Ficaria. Do lado de fora, o vento mudou de direção, e um primeiro trovão, ainda distante, prometeu outra noite difícil. Desta vez, porém, ele... O dia seguinte começou com céu limpo, mas dentro da mansão o ar ainda era pesado. Rafael levantou cedo, camisa aberta, passos duros no corredor. Encontrou Vicente preparando café. Ela ainda está aí? Perguntou sem rodeios. Está, senhor. O mordomo mexia a colher devagar. E a menina já riu 2 vezes desde que acordou. Rafael parou. 2 vezes. Desde a morte de Júlia, cada riso de Isabela era como chuva no deserto. Respirou fundo e seguiu até a sala de estar. Lá estava a cena. Isabela no chão, lápis coloridos ao redor. A jovem de máscara ao lado, mostrando como sombrear uma árvore. Os cabelos soltos dela caíam nos ombros, e só os olhos riam junto com a menina. Rafael não entrou. Ficou à porta, observando. Um desejo estranho começou a latejar. Ficar, cancelar compromissos, apenas assistir. Pegou o celular. Uma reunião importante piscava na agenda. Cancelou com um toque rápido. O almoço foi diferente. Isabela aceitou comer arroz e feijão sem reclamar. A jovem não pediu, não insistiu. Apenas começou a desenhar o prato. E a menina, curiosa, quis imitar.
Rafael encarava aquela simplicidade como um milagre. Você tem filhos? Perguntou, curioso. Não. A resposta veio curta. Então, como sabe lidar assim com crianças? Ela pensou um instante. Porque um dia fui criança e ninguém soube lidar comigo. A frase caiu pesada na mesa. Isabela olhou para ela com olhos grandes, mas não perguntou nada. Rafael mordeu o lábio, tentando decifrar. À tarde, sentaram-se os três no jardim. O sol iluminava a grama ainda úmida. Isabela desenhou borboletas. Rafael tentou esboçar uma, mas a mão tremeu. A jovem se inclinou para corrigir. Os dedos dela tocaram de leve a mão dele. Choque elétrico, rápido, mas real. Ele a olhou. Os olhos dela desviaram, voltando para o papel. Você não deveria se aproximar tanto, disse ela, quase num sussurro. E por quê? Desafiou. Porque eu não estou aqui para isso. Isabela não percebeu a tensão. Continuou pintando asas coloridas, mas Rafael ficou com o coração disparado. Na cozinha, a língua afiada das funcionárias não descansava. Está se achando, só porque a menina deixou. Vai acabar conquistando o patrão, você vai ver. Vicente surgiu de novo, olhar firme. O veneno de vocês não dura, ele só destrói quem o carrega. As duas se calaram, mas o sussurro já corria pelos corredores. No fim da tarde, Isabela cochilou no sofá, cansada de tanto rabiscar. Rafael e a jovem recolhiam os papéis. Quando as mãos se encontraram sobre o mesmo desenho, o silêncio se tornou espesso. Você esconde o rosto porque não confia em ninguém? Ele perguntou, baixo. Eu escondo porque é mais fácil que ouvir mentiras. Rafael quis perguntar mais, mas ela se afastou, juntando os lápis com precisão quase obsessiva. À noite, Paula, a irmã de Rafael, ligou outra vez. Estão comentando pela cidade, disse, a voz carregada. Uma babá misteriosa, sempre de máscara. Que história é essa, Rafa? História nenhuma. Ele desligou sem se explicar. Mas as palavras ficaram zunindo. Ele não admitia, mas a presença daquela mulher já estava mexendo com tudo. No quarto, Isabela pediu à jovem, fica até eu dormir. Ela ficou. Sentou-se na poltrona, máscara firme, olhos fixos na menina até o sono vir. Rafael encostou na porta entreaberta, vendo a cena. O peito apertou. Vicente apareceu ao lado dele, em silêncio. Só depois murmurou. Coração de criança não mente, senhor. Quando ela chama alguém para perto, é porque já reconheceu. Rafael não respondeu, mas sabia que estava perdido. Mais tarde, sozinho na sala, ele serviu o uísque. O gelo tilintou. Lembrou-se do toque de mãos, do riso tímido, da frase enigmática. Porque um dia fui criança e ninguém soube lidar comigo. O desejo queimava. Não era apenas físico, era como fogo antigo reacendendo. Levantou-se de repente, foi até o estúdio, abriu a porta devagar. Lá dentro, a luz fraca do abajur, ela ainda estava acordada, recolhendo desenhos de Isabela. Não percebeu a presença dele de imediato. Quando percebeu, parou, firme. Rafael avançou 2 passos. Ela não recuou, mas o ar se tornou denso. Você vai continuar escondendo até quando? Perguntou. Até que eu possa confiar. A resposta veio firme, mas a voz tremia. Ele deu mais um passo. As mãos quase se tocaram outra vez. Um trovão distante anunciou tempestade. E antes que qualquer coisa fosse dita, Vicente apareceu na porta. Senhor, desculpe interromper. A previsão fala em temporal forte esta noite. Melhor preparar velas. Rafael desviou o olhar, irritado por dentro. A jovem agradeceu com um aceno e aproveitou para sair. O corredor escuro engoliu sua figura de máscara. Rafael ficou só, com o coração batendo como tambor. Do lado de fora, o vento ganhava força. As janelas rangeram. A noite prometia mais do que chuva. O vento rugia como fera à solta. As árvores dobravam diante da mansão e as janelas batiam com estrondo. Rafael fechava persianas quando a luz piscou e apagou de vez. Silêncio, escuridão, só o assobio da tempestade.
Papai. Isabela correu até ele, assustada. Ele a segurou no colo, tentando disfarçar a própria apreensão. Vicente entrou carregando velas. A cidade inteira sem energia, senhor. Melhor ficarmos juntos na sala. Foram todos para o living. A jovem de máscara já estava lá, acendendo velas no aparador. A chama desenhava sombras no rosto oculto. O ambiente parecia cena de outro tempo. Sentaram-se ao redor da mesa baixa. Isabela tremia, encolhida entre o pai e a babá. A jovem puxou uma folha, começou a desenhar uma vela. A menina logo imitou, concentrada. Cada chama é uma esperança, disse a jovem, em voz calma. Quando a gente desenha, a tempestade parece menor. Isabela sorriu tímida, esquecendo o medo por instantes. Rafael observava. Havia ternura naquelas mãos que seguravam o lápis. O jeito delicado de inclinar a cabeça, de proteger a menina com o próprio corpo, sem invadir, só oferecendo. O coração dele batia mais rápido. O tempo passou devagar. A chuva não cessava. Isabela acabou vencida pelo sono, deitada no colo da jovem. Rafael aproximou-se para ajudar, mas parou. A cena era perfeita demais para interromper. A jovem percebeu o olhar dele. Endireitou-se, desconfortável. Pode levar, lá para o quarto. Tentou levantar Isabela, mas a menina se agarrou a ela até no sono. Deixe, disse Rafael. Ela está segura com você. Um silêncio cheio de tensão se instalou. As chamas das velas tremulavam, refletindo nos olhos dela. Rafael deu um passo à frente. Você não precisa carregar o mundo sozinha, murmurou. Ela ergueu os olhos, surpresa. Eu só faço meu trabalho. Não é só isso, ele rebateu. Eu vejo. Os olhares se prenderam. Rafael, movido por impulso, estendeu a mão e tocou a borda da máscara. Ela recuou, quase em pânico. Não. Por quê? Ele insistiu, baixo. Porque se vir meu rosto, vai me ver de verdade. E ninguém fica quando vê de verdade. A voz dele a quebrou. Rafael sentiu o coração apertar. Sem pensar, afastou a máscara só o suficiente para revelar os lábios. Aproximou-se devagar. O beijo aconteceu como faísca em palha seca, rápido, ardente, inevitável. Ela correspondeu, mas um segundo depois afastou-se, ofegante, os olhos marejados. Isso não pode acontecer. Levantou-se bruscamente, deixando Isabela adormecida no sofá. Rafael também ficou de pé. Não fuja de mim. Eu não fujo de você. A voz dela tremia. Eu fujo de mim mesma. E saiu, desaparecendo pelo corredor escuro. Na manhã seguinte, a rotina parecia intacta, mas havia rachaduras invisíveis. Na cozinha, as funcionárias espalhavam veneno. Viu como ela ficou vermelha ontem? Disse uma. Aposto que está se insinuando. O patrão é viúvo, carne fresca para quem tem coragem. Rafael entrou de repente. Ouviu tudo, parou. Podia defendê-la, podia cortar os comentários ali mesmo. Mas ficou em silêncio, apenas lançou o olhar frio e saiu. A jovem estava na porta e ouviu. Os ombros dela endureceram. Não disse nada, mas por dentro um nó se fechava. À tarde, enquanto desenhava com Isabela, a menina perguntou: por que seus olhos parecem tristes hoje? A jovem sorriu, tentando disfarçar. É só o cansaço. Mas Rafael viu e entendeu. O silêncio dele custava caro. À noite, quando todos dormiam, Rafael andou pelo corredor escuro. Parou diante do quarto dela. Quis bater, quis falar, mas não teve coragem. Voltou para o escritório, serviu outro uísque, sentindo-se covarde. Lá fora, o vento ainda soprava, como lembrança da tempestade que não terminou. O sol de domingo entrou pelas cortinas, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas dentro da mansão, cada olhar carregava peso. Rafael fingia normalidade, escondido atrás do jornal. A jovem de máscara cuidava do café da manhã em silêncio. Isabela tentava puxar conversa, mas o clima denso esmagava até a inocência. Paula, a irmã de Rafael, chegou sem avisar.
Salto firme no mármore, perfume forte invadindo o ar. Abraçou o irmão com formalidade. Você anda difícil de encontrar. Olhou em volta, analisando. E a casa parece diferente. Seus olhos pousaram na jovem mascarada que servia suco à menina. Essa é a famosa babá misteriosa? Paula perguntou em tom de ironia. Rafael não respondeu. Irmão, está todo mundo comentando. Você perde a esposa e de repente aparece uma mulher escondendo o rosto, vivendo debaixo do seu teto. Fez uma pausa calculada. É isso mesmo que eu ouvi? As funcionárias, espreitando na cozinha, prenderam o riso venenoso. O silêncio cortava. Rafael sabia que podia defender. Podia falar a verdade, assumir. Mas diante dos olhos da irmã, recuou. Ela choue a babá. Disse firme. Nada olhem disso. A frase ecoou como tiro. A jovem, que ainda estava na sala, congelou. O copo quase caiu de sua mão. Isabela olhou para o pai, confusa. Papai, Marcela. Shh, filha. Rafael cortou. Acabou o assunto. Mais tarde, sozinha no quarto, a jovem deixou cair finalmente as lágrimas. Não era surpresa. Já esperava o julgamento, as línguas afiadas, a desconfiança. Mas ouvir da boca dele, que a beijara, que a olhara como ninguém foi punhal. Queria ir embora naquela hora. Mas quando abriu a porta, encontrou Isabela no corredor, segurando um desenho. É nós três, disse a menina, apontando para o papel. Eu, papai e você. Só que você ainda está de máscara. A jovem apertou o desenho contra o peito. Por que você me desenhou assim? Porque não quero que ninguém tire você de mim. A menina abraçou sua cintura. Você é minha. O coração dela se partiu em dois. Uma metade queria ficar. Outra implorava para fugir. Naquela noite, Vicente a encontrou sentada sozinha no jardim. O vento leve agitava as folhas e a máscara escondia o choro mal contido. Vai embora? Perguntou o mordomo, já sabendo. Ela não respondeu. Apenas segurava firme o desenho que Isabela lhe dera. Vicente suspirou, encostando o corpo cansado na pilastra. Homens, às vezes, são covardes. Dizem o contrário do que sentem, porque o medo fala mais alto. Ela fechou os olhos. Ele me negou diante de todos. Sim, Vicente assentiu. Mas eu vi como ele olha para você. E há algo que ninguém pode negar. Só você conseguiu que a menina risse de novo. Só você foi chamada de perto. Fez uma pausa. Poucos no mundo têm esse dom. Guarde isso com você. As palavras ficaram latejando no peito dela. Um consolo, uma sentença. Na manhã seguinte, Rafael procurou a filha. Encontrou-a no estúdio, desenhando. Onde está sua babá? Perguntou. Está triste. A menina nem levantou os olhos. Rafael sentiu o estômago revirar. Subiu as escadas, mas o quarto já estava vazio. Sobre a mesa de cabeceira, apenas o desenho que Isabela fizera e, ao lado, a máscara dobrada. O coração dele disparou. Não. Correu pela casa, pelo jardim, chamou, mas nada. A jovem tinha partido. Isabela apareceu na varanda, chorando. Papai, você deixou ela ir embora. Rafael abraçou a filha, mas a culpa era mais pesada que qualquer palavra. Vicente observava de longe. Não disse nada. Apenas fechou os olhos, resignado. À noite, Rafael serviu uísque no escritório. O silêncio o esmagava. O eco das próprias palavras o assombrava. Ela só é a babá. Nada além disso. Queria acreditar. Precisava acreditar. Mas o vazio ao lado da filha era maior do que todas as certezas. E lá fora, o vento noturno soava como lembrança do beijo que ele não deveria ter dado, mas que nunca conseguiria esquecer. A madrugada caiu sobre a mansão como um véu pesado. O relógio marcava 2 da manhã quando a jovem de máscara atravessou o corredor pela última vez. Na mão, apenas uma pequena mochila surrada. No bolso, o desenho de Isabela dobrado com cuidado. Parou diante do quarto da menina.
A porta entreaberta deixava escapar a respiração tranquila do sono. A jovem quis entrar, abraçar, sussurrar um adeus, mas não teve coragem. Apenas encostou a mão na madeira, fechou os olhos e deixou que uma lágrima escorresse por baixo da máscara. Depois desceu as escadas em silêncio. No hall, a lua iluminava o mármore frio. Sobre a mesa, ela depositou a máscara dobrada, intacta. Era a prova de sua presença e, ao mesmo tempo, seu último gesto de despedida. Vicente a esperava na porta. Não tentou impedi-la, apenas abriu caminho. Ya decidiu, murmurou. Ela assentiu, obrigada por não perguntar nada. O silêncio, às vezes, é a maior forma de respeito. O mordomo a fitou com olhos úmidos. Mas lembre-se, crianças não esquecem. Um dia, essa casa vai chamar você de volta. A jovem sorriu triste por trás do pano e partiu, desaparecendo na escuridão da rua. Ao amanhecer, o vazio foi descoberto. Papai! O grito de Isabela ecoou pela casa. Cadê ela? Rafael correu, encontrou a filha no quarto da babá. A cama arrumada, as gavetas vazias, sobre a mesa, a máscara. Ele a pegou, as mãos tremendo. Não, sussurrou. Isabela chorava convulsivamente, abraçando as pernas. Você deixou ela ir embora. Rafael tentou consolar, mas a menina se debatia. Eu quero ela. Não você. Ela. Cada palavra era faca cravando no peito dele. Vicente, parado à porta, observava com um olhar grave. Senhor, começou. Não diga nada. Rafael interrompeu, voz embargada. Nos dias seguintes, a rotina tornou-se insuportável. Isabela recusava comida, recusava brincar. Passava horas desenhando a figura de uma mulher com máscara. Rafael tentava trabalhar, mas não conseguia. Na mesa de reuniões, via apenas os olhos dela. No carro, lembrava-se do beijo roubado. À noite, o eco da própria voz o torturava. Ela só é a babá. Nada além disso. Culpado, contratou um detetive particular. Pagou caro para investigar hospitais, ateliês, bairros pobres. Nada, nenhuma pista. É como se tivesse desaparecido do mapa, disse o investigador, semanas depois. Rafael esmagou o copo na mão, o gelo estourando. Procure de novo. Eu não aceito isso. Mas os meses passavam e o silêncio só aumentava. O mordomo, fiel como sempre, mantinha o segredo. Rafael o confrontou várias vezes. Você sabe onde ela está? Acusou, desesperado. Vicente balançava a cabeça, firme. Se soubesse, não diria. Por quê? Porque ela merece paz. Olhou nos olhos do patrão, e porque o senhor só vai entender a falta quando já for tarde demais. Rafael sentiu a raiva queimar, mas não encontrou forças para revidar. O tempo corria. O jardim florescia e murchava, estações trocavam de pele. Isabela crescia um pouco, mas sem a alegria de antes. Desenhava sem parar. Cada desenho era o mesmo. Uma mulher mascarada, de mãos dadas com uma menina e um homem. Uma noite, Rafael entrou escondido no estúdio. Havia dezenas de folhas coladas na parede, todas iguais. Chorou em silêncio. Eu a perdi, murmurou. Mas no fundo sabia, nunca a tivera de verdade. O calendário virou. 1 ano passou desde a partida. Rafael, envelhecido, mantinha a rotina mecânica. Mas o coração, esse continuava em suspenso, preso a um olhar que não deixava de perseguir. E Isabela, agora mais calma, guardava um plano secreto, inscrever seu desenho num concurso de arte infantil. Talvez, apenas talvez, fosse a chave para trazer de volta quem mais amava. No coração da menina, a esperança ainda respirava, e isso bastava para manter a história viva. 1 ano inteiro passou como vento que não deixa rastro. Na mansão, o luxo continuava. Jantares silenciosos, corredores imensos, janelas abertas para o mar. Mas nada preenchia o vazio. Isabela crescera um pouco, agora com 7 anos.
mais alta, mais madura, mas ainda com a mesma sombra nos olhos. A cada manhã, ela se sentava diante da mesa do estúdio e desenhava. Sempre a mesma figura. Uma mulher de máscara, de mãos dadas com uma menina pequena. Rafael a observava em silêncio. Tentava sorrir, tentava brincar, mas a filha sempre retornava ao mesmo desenho. Ele já perdera a conta. Eram dezenas, centenas. Guardava todos em uma pasta, como se colecionar pudesse preencher a ausência. Certa noite, Isabela se aproximou com determinação. Papai, tem um concurso de arte na escola. Quero participar. Rafaela olhou, surpreso. Concurso? Mas você nunca quis. Desta vez eu quero. Ela ergueu um desenho, o mais bonito de todos. A mulher mascarada, o homem e a menina de mãos dadas diante de uma casa com sol. Vou levar este. O coração de Rafael se apertou. Por que este? Isabela respondeu com simplicidade devastadora. Porque se ela estiver em algum lugar, vai reconhecer. Rafael não conseguiu falar. Apenas a abraçou, engolindo o choro. Na semana seguinte, a escola enviou o desenho ao concurso municipal de artes infantis. Rafael não deu muita importância, achando que seria apenas um evento pequeno. Mas Isabela vivia para aquilo. Passava horas escolhendo moldura, ensaiando explicações, sonhando alto. Quando as pessoas virem, vão entender, dizia. Entender o quê? Rafael perguntava. Que ela existe. Meses depois, uma carta chegou. O desenho de Isabela fora selecionado entre os finalistas de uma exposição em uma galeria de arte no Rio de Janeiro. Rafael não acreditou de início, mas o brilho nos olhos da filha não deixava dúvida. Era destino. Vamos, papai. Isabela pulava de alegria. Ela vai estar lá. Eu sei. Rafael tentou argumentar. Isa, não podemos ter certeza. Eu posso. A menina o interrompeu. O coração sabe. O dia da exposição chegou. A galeria estava lotada de famílias, fotógrafos, críticos de arte. O som de vozes ecoava sob as luzes fortes. Rafael segurava a mão da filha com firmeza, tentando proteger lá da multidão. Isabela correu pelo corredor até encontrar sua obra pendurada na parede. Era como um imã. O quadro ocupava posição de destaque. 3 figuras de mãos dadas, mas a mulher ainda com a máscara no rosto. Ao lado, uma pequena placa com o nome. Isabela Duarte, 7 anos. É aqui, sussurrou a menina, os olhos marejados. Rafael parou ao lado. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Ele se viu dentro da pintura, viu a vida que poderia ter tido, viu o amor que deixara escapar. Você é incrível, minha filha, disse, a voz embargada. Isabela apertou sua mão. Papai, olha. De repente, Rafael percebeu os olhares de outras pessoas voltados para o quadro. Alguns sorriam, outros murmuravam, emocionados. Um crítico de barba grisalha comentou: há algo de muito humano aqui. Como se a criança estivesse tentando chamar alguém de volta. Rafael fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Era exatamente isso. No meio da agitação, Isabela se afastou alguns passos. Seus olhos percorriam a galeria como se buscassem além das paredes. Então, num gesto quase profético, disse baixinho: ela vai aparecer. Rafael quis contestar, mas não teve coragem. No fundo, também sentia. O evento prosseguiu com discursos, aplausos, crianças orgulhosas. Mas para Rafael e Isabela, o mundo se resumia àquele quadro. Cada visitante que passava era uma esperança, cada rosto desconhecido, um possível reencontro. E quando o relógio marcou 7 da noite, com o céu lá fora escurecendo, Rafael sentiu uma mudança no ar. Um silêncio repentino, como se o tempo segurasse a respiração. Ele olhou para a filha. Isabela sorria, como se tivesse certeza de algo que ainda não acontecera. Papai, ela disse, com brilho nos olhos. Ela já está aqui. Rafael virou-se devagar, o coração disparado, mas a revelação ainda estava por vir.
A galeria fervilhava de vozes, mas para Rafael tudo soava distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. O coração batia descompassado, cada pulsar ecoando nos ouvidos. Isabela apertava a mão dele, conduzindo-o até o quadro. E então, ele a viu. Diante da pintura já estava alguém. Uma mulher de vestido simples, claro, que caía com leveza até os joelhos. O cabelo, longo, solto sobre os ombros, brilhava sob a luz das lâmpadas da galeria. Ela não usava máscara. O rosto, finalmente revelado, tinha a beleza serena de quem enfrentara tempestades e ainda assim permanecera de pé. As lágrimas escorriam enquanto ela contemplava o quadro da menina. Rafael parou, sem ar. O tempo congelou. Meses de busca, noites de insônia, a culpa que o dilacerara tudo se condensava ali, a poucos passos de distância. Isabela, com os olhos arregalados, sussurrou: "Papé, e lá." A menina largou a mão do pai e correu. A mulher se ajoelhou instintivamente, braços abertos, e o abraço aconteceu com a força de um reencontro impossível. Isabela soluçava contra o peito dela, e a mulher murmurava palavras quebradas. Entre choro e riso, eu também senti sua falta. Cada dia, cada noite, Rafael se aproximou devagar. Queria falar, mas a voz não saía. Quando os olhos dela se ergueram e encontraram os dele, foi como choque. A mesma chama, a mesma dor, a mesma lembrança do beijo sob a tempestade. Ele abriu a boca, mas só conseguiu pronunciar: "Eu procurei você em todo lugar." A mulher respirou fundo, ainda abraçada à menina. Eu não queria ser encontrada. O silêncio pesou. Ao redor, pessoas passavam, admirando os quadros, sem perceber o drama que se desenrolava entre aquelas três figuras. Para o mundo, era só mais uma cena comum. Para eles, era o destino, reescrevendo suas linhas. Rafael deu um passo a mais. Eu errei. Eu tive medo e te neguei. Mas cada dia sem você foi castigo. Os olhos dela marejaram outra vez. Palavras são fáceis, Rafael. E eu já perdi muito confiando nelas. Ele quis responder, mas a voz falhou. Isabela, entre eles, ergueu o desenho premiado, o papel ainda úmido de lágrimas. "Vocês não estão vendo?" disse a menina, inocente e firme. "A gente já é uma família. Falta só vocês acreditarem." A mulher fechou os olhos, tomada pela emoção. Rafael estendeu a mão, não para tocá-la, mas como gesto de entrega, um convite silencioso. Ela não a pegou. Permaneceu imóvel, indecisa, a lágrima escorrendo. Por um instante, os três ficaram assim. O homem com a mão estendida, a menina segurando o desenho, e a mulher diante do quadro, entre lágrimas e esperança. As luzes da galeria refletiam no vidro da pintura, como se as figuras desenhadas ganhassem vida e observassem seus próprios modelos em carne e osso. Então, Isabela sussurrou, com um sorriso: "Viu, papai?" O coração estava certo. Rafael fechou os olhos, engolindo o nó na garganta. Quando os abriu de novo, encontrou o olhar dela, mais perto do que antes. Não disseram nada, não precisavam. Na vida, há encontros que não se explicam, apenas acontecem, e bastam alguns segundos, um olhar, para sabermos que o destino ainda não desistiu da gente. Tem histórias que a gente não viveu, mas mesmo assim doem na gente. Se essa te tocou o coração, se inscreve. Tenho muitas outras que quero te contar.